Estamos apresentando Programa Meu Coró. Ai, saudade quem adora. Só tem gente boa na minha terra. Essa gente sabe se divertir com aqueles tipos inteligentes que quase matam a gente de rir. Ô, senhor, mas nesse Coró tem cada história, rapaz. Tem demais, tem muita história. E essa história que eu vou contar hoje começou em 1984. Na época, eu produzia o programa Ao Som da Viola, da TV Nacional Brasília, que era apresentado pelo compadre Juarez Fernandes. Alguns anos depois, eu passei eu mesmo a produzir e apresentar o programa. Mas nessa oportunidade, o Juarez ainda era o apresentador, e foi agendada uma dupla de Goiânia chamada Darli e Darleno. Darli e Darleno, eles faziam um sucesso regional em Goiânia, aqui na região. Era uma dupla que estava no auge na época. Não chegaram a ser um sucesso nacional não, mas aqui na região eles eram muito conhecidos. E aí eles vieram para gravar o programa. Na hora do programa, eles chegaram para mim e disseram assim: Cleito, veio com a gente aí uma duplinha lá de Goiânia, eles estão começando, nós estamos dando uma força para eles, que é uma duplinha muito boa e tal, mas eles são muito humildes e tudo. Você não tem um espaço para apresentar eles aqui, não? Eu falei: rapaz, programa de televisão é feito com antecedência, né? A grade já está toda... Vou fazer o seguinte: tem uma dupla que está agendada aqui, uma dupla não, um trio do Regaço, o Rei da Prata, Ivan Moreno e Marcinho. Mas como eles moram aqui em Brasília, eu vou conversar com eles, ver se eles não se incomodam de vir gravar na próxima semana e deixar essa dupla sua se apresentar aqui. Fui lá conversar com os meninos, não tem problema não. Aí eu voltei lá e falei: arrumei o espaço, como é que é o nome da duplinha? Ele falou: Leandro e Leonardo. Foi a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu não conhecia. Eles tinham feito um disco numa gravadora de Goiânia mesmo, chamada Embração, uma gravadora pequenininha. Tanto é que quando o Leonardo fala da carreira dele, ele fala como o primeiro disco dele, o disco que eles fizeram em seguida na 3M, né? Que foi em 1986. Isso aí era 1984. E aí, beleza, tudo bem, chegou a hora de apresentar os meninos. A gente gravava o programa com um auditório que cabia 300 pessoas e sempre ficava lotado. E aí, quando eu anunciei esses meninos, eles eram extremamente tímidos, acanhados mesmo, assim, nem olhava, se eu conversava com a gente, eles não olhavam para baixo, envergonhado mesmo, né? Aí entraram os dois, aqueles dois capialzinhos, quase encostados um no outro assim, e começaram: os nossos dias são de tristeza e solidão. Quando eles entraram no palco, foi um alvoroço tão grande que eu não entendi, porque era desproporcional o que eu estava vendo e o que o público estava vendo. Aí depois é que eu fui entender que isso era o grande carisma que eles sempre tiveram, né? E que o público sentiu. Isso não é uma coisa de se ver, de sentir, né? E ali foi um estardalhaço danado, o público aplaudia delirantemente. Quando terminou a gravação, fizeram fila no camarim para pegar o autógrafo deles e tal, etc. Isso foi em 1984. O tempo passou e aí em 1986 eles gravaram na gravadora 3M e gravaram uma música do Zezé chamada Solidão. Solidão, quando a luz se apaga. E essa música chegou a tocar um pouco, tocou, né? A gravadora 3M era uma gravadora, uma multinacional alemã, que tinha 100 e poucos artistas. Tinha Almir Sater, tinha Martinha, tinha o Giliardi, tinha muita gente, Aguinaldo Timóteo, tinha o Zezé de Camargo cantando sozinho, ele fez 2 discos cantando sozinho, né? E tinha a Sula Miranda, que na época estava fazendo muito sucesso como a Rainha dos Caminhoneiros, né? E eu também, no ano seguinte, em 1987, eu assinei o contrato com a 3M e lancei um disco fantástico, o meu disco mais bem produzido até hoje, um disco incrível, né? E com arranjo do maestro Eduardo Assad. E a gravadora 3M mudou a maneira do artista sertanejo se apresentar. Antigamente eram gravações muito pobres, instrumentações muito pobres. A 3M botou uma verdadeira orquestra para tocar nos discos de todos nós, né? E o Leandro e Leonardo começaram a se destacar lá no meio dessa turma toda da gravadora. E eles vieram a Brasília, né?
e hospedaram-se aqui na nossa casa, ficaram aqui, tanto eles quanto o Zezé e tudo, e aí a coisa estava indo bem, eles começaram a vender e tudo, e aí gravaram o segundo disco. Nesse segundo disco, eles começaram a trabalhar uma música chamada Teu Olhar, uma composição da Roberta Miranda. Mas o povo descobriu entre tapas e beijos, e aconteceu um fato engraçado. Engraçado não, interessante. Engraçado agora, mas na época foi difícil para eles, né? Quando o meu disco, por exemplo, Tempos Atrás, a minha música Tempos Atrás, estava tocando no Brasil inteiro, o Zezé estava tocando bem com aquela música Nem Dormindo Consigo Te Esquecer, que depois foi regravada pelo Jean Giovanni e outros tantos que regravaram aí. Aí, de repente, a gravadora do nada fecha. Fechou a gravadora. Aí eu encontrei com o Leandro e Leonardo, eles falaram para mim assim: nós estamos lascados, nós vamos ter que voltar para Goiânia, nós estamos sem gravadora, sem sucesso, sem dinheiro, sem empresário, sem nada. E aí eu fui passar férias em janeiro de 1988, eu fui passar férias em Maceió, nas Alagoas. E nessa época lá no Nordeste não se tocava música sertaneja, o forró dominava 100% da programação. Mas ali na Ponta Verde, que é a principal praia urbana lá de Maceió, toda barraca que eu passava estava Perguntaram pra mim. Essa música apareceu sozinha, ela começou a tocar ali na região de Tuiutaba, de Uberlândia, explodiu para o Brasil inteiro, assim, em questão de 2 meses, virou uma coqueluche nacional, né? Essa música Entre Tapas e Beijos, que foi a música que tirou o Leandro e Leonardo do anonimato. E aí o tempo foi passando, a nossa amizade continuou. Em 1994, 10 anos depois do primeiro encontro, teve uma campanha política lá no Tocantins, em que o candidato era o recém-falecido ex-governador José Wilson Siqueira Campos, e o Siqueira contratou a mim e ao Leandro e Leonardo. Como o Leandro e Leonardo tinham um cachê mais caro, eles fizeram menos shows do que eu. Eu fiz 23 shows para o Siqueira, mas eu me lembro que nós fizemos show em Araguaína, Colinas, Paraíso, Porto Nacional, 2 vezes em Palmas, 2 vezes em Araguaína. Fizemos vários shows na campanha de 94. O Siqueira ganhou em primeiro turno, né? E a minha amizade com o Leandro e Leonardo foi dando sequência. No ano de 1998, eu recebi um convite. O Leonardo encontrou-se com o governador Maguito Vilela, falou com o Leonardo assim: Léo, rapaz, eu estou querendo colocar um programa de televisão na TV Brasil Central, mas eu não queria esses apresentadores daqui não, eu queria um nome assim forte, uma pessoa diferente, um profissional gabaritado para fazer um programa de alto nível. Aí o Leonardo falou assim: eu não estava presente, depois ele mesmo é que me contou isso. Ele falou: tem o Cleiton Aguiar lá em Brasília, entendeu? Ele falou assim: rapaz, então manda ele vir aqui falar comigo. Aí o Leonardo me ligou e eu fui para Goiânia para falar com ele. Chegando em Goiânia, estava lá ele morava na Praça do Sol nessa época. Estava ele, estava o Passim, né, que é o primo querido dele, né, e aí a gente estava almoçando lá, porque nós íamos 2 horas da tarde para encontrar com o Maguito Vilela. Eu levei terno, gravata e tudo, né? Aí ele chamou o Passim e falou: Passim, liga lá pro Maguito, manda ele se lascar, fala que eu mandei ele se lascar. E que nós não vamos lá no Palácio não, nós vamos lá para a fazenda lá em Guapó, e para ele ir lá 8 horas jogar bola e vai conversar com o Cleiton, é lá. Eu pensei comigo assim: lascou, perdi meu programa de televisão. Mas quando o caboclo tem moral, né? Já fomos para a fazenda. Lá na fazenda, quando deu 8 horas, chegou um carro preto, desce um camarada sozinho, sem motorista, sem nada. Era o governador de Goiás, já vestido de chuteira, de calção, de meião, de calção, de camiseta de futebol. Daí ali na beira do campo nós nos apresentamos. Ele chamou lá o secretário, acho que é Adair, parece, eu me lembro, que era o diretor do CERN, que era um complexo de comunicação lá, e disse: o Cleiton que vai fazer o programa aí, se entenda com ele aí. 15 dias depois o programa estreou, nós gravávamos o programa em São Paulo, foi um grande sucesso. Mas olha como é que é o Leonardo, ele me colocou no programa, eu levei todos os grandes nomes, todos.
Ó, o Bruno e Marrone foram 8 vezes no programa, né, todos eles, né, Chitãozinho Chororó, João Paulo e Daniel foram as 8 vezes no programa também. O Leonardo não foi nenhuma vez. Nenhuma vez, cachorrão, rapaz, não foi. Não, depois eu vou, acabou que eu fiquei 2 anos do ar e ele não apareceu, né? E aí, quando foi em 1998, veio aquela grande tragédia. É interessante isso, né? Deus deu muito para o Leonardo, mas cobrou um pedágio dele muito caro. Né? Quando a notícia da doença do Leandro, que por coincidência ele estava no Tocantins quando ele sentiu a fisgada que levaram ele para o médico e tudo, e depois o resto da história o Brasil conhece, né? No dia do sepultamento do Leandro, o Paraná, da dupla Chico Rei Paraná, me ligou, falou: Cleito, vamos lá para a gente dar um apoio lá para o Leonardo. E nós fomos, e realmente, naquela confusão toda ali do pessoal, né, cuidar do Leandro e tudo, esquecer do Leonardo. E ficamos só eu, o Paraná, o Valtinho, que era empresário desse, que até hoje trabalha com ele, né? E a esposa do Paraná. E nós ficamos lá com o Léo, fomos lá para o apartamento, demos toda assistência para ele e tudo. E ali, naquele dia, em conversas nossas, eu o contratei para que ele abrisse a campanha política. 13 dias depois da morte do Leandro, o empresário foi contra, disse: não, Léo, não faça isso, espere um pouco mais. Ele falou assim: não, se eu parar, eu não volto nunca mais, tem que ser agora. E aí, 13 dias depois, ele fez o segundo show, depois da morte do Leandro. O primeiro foi no interior de São Paulo, e ele fez um show histórico aqui em Brasília para 85 mil pessoas, abrindo a campanha do Joaquim Roriz em 1998. De lá para cá, a gente não se vê muito porque a vida de cada um é muito corrida. Ele tem uma agenda muito cheia, e eu também, mas quando a gente encontra é como se a gente não tivesse nunca separado. Nesse intervalo, eu tive a oportunidade de ir com toda a minha família lá para Jussara, passar lá um carnaval inteiro. 10 dias antes, foi em abril de 1998, 10 dias antes, a Poliana estava grávida do Zé Felipe. Eu tenho um bocado de foto aqui na nossa casa, né? 10 dias antes do nascimento do Zé Felipe. Depois eu fui várias vezes em Guapó e tudo, né? Eles estiveram na minha casa. No dia do meu aniversário, dia 28 de março de 1991, eles baixaram aqui em casa com 26 pessoas, tinham feito um show aqui na cidade, né? Baixaram aqui em casa, passaram o dia todo comigo, a gente foi riando, aquela toda. Quer dizer, o Leonardo, né, ele nunca mudou o jeito dele. A única diferença é que quando eu conheci ele era muito tímido, ele jogou a timidez para lá, mas ele é esse cara, ele é o que ele é, ele não faz tipo não. E a última vez que eu estive com ele foi em 2019, em Coromandel, na Expo Coroca. Ele fez um show sensacional aqui em Coromandel, né? Então eu estou contando essa história toda para dizer que esse cara é um cara iluminado. O Leonardo é um cara iluminado. Paga uns pedágios pesados das coisas que acontecem na vida dele, mas ele é um cara iluminado, ainda tem muito o que fazer para a alegria do povo brasileiro. Leonardo, que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso para a Poliana, porque ser mulher do Leonardo não é fácil não. A Poliana é que sabe, né? O Zé Felipe, a todos os filhos do Leonardo, para você, que Deus continue te dando saúde e paz, porque o resto ele já te deu sobrando. Feliz aniversário, meu amigo Leonardo. Ele agora é sexo, são 60 anos. E essa aqui foi a música que eles apresentaram no meu programa em 1984. Leandro e Leonardo, Sublime Renúncia. Hoje meus dias são de tristeza e solidão. Trago em minha alma uma profunda conformação. Renunciei meu grande amor um dia nos braços dela, em que tão triste eu dizia. Beijando os lábios do meu amor com frenesi,
pior foi te perder. Resignemos, oh querida, não lamentemos a vida, nosso destino é sofrer. Beijando o batom que tocava seus lábios, sufoco serenamente a dor pungente que dilacera minha alma. Com os olhos chorosos e o coração em pedaços, ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia. A renúncia é tão triste, nada mais posso fazer. Nosso amor já não existe, teve que um dia morrer. O anel que tu deixastes em cima da penteadeira vai lembrar o nosso adeus a vida inteira. Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo, o pior foi te perder. Resignemos, oh querida, não lamentemos a vida, nosso destino é sofrer. Leandro e Leonardo do Peri Prado Júnior, Sublime Renúncia. Eu vou tomar um gole d'água, volto já já para passar a régua no programa de hoje. Estamos apresentando Programa Meu Coró. Ai, saudade,